Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos sobre as formas de relevo, vimos o que é relevo, vimos a diferença de altitude e altura, né? E vimos também sobre o relevo do Brasil. Número 1. Qual a diferença entre altitude e altura? A altitude é uma medida vertical, tendo como referência o nível do mar. Né? Por exemplo, a altitude de um relevo vai levar em consideração o nível do mar. A altura já leva em consideração a base, né? Da base até o topo. Então, a altitude é a distância vertical de uma forma qualquer, tendo como referência o nível do mar. Já a altura é a distância da base até a parte mais alta. Número 2. Caracterize as formas de relevo abaixo e represente por meio de desenho. Planalto. O que é o planalto, gente? O planalto é uma forma de relevo que se originou a partir de processos erosivos. O planalto ele pode ter um topo mais plano ou um topo mais arredondado. O planalto ele sofre processos erosivos, ele sofre desgaste com a ação da água, com a ação do vento. E este material que é desgastado é transportado para as regiões mais baixas. São áreas de altitudes mais elevadas, né, geralmente superior a 300 metros de altitude. Possuem o topo relativamente aplanado. Nestas formas de relevo predominam os processos de desgaste pela ação de elementos como a chuva e os rios, são os agentes externos. Eu trouxe aqui um exemplo de um planalto, né, uma chapada. A gente observa aqui as escarpas, né, que são essas bases íngremes deste relevo, e o topo aplanado, formando um planalto. Constituindo o planalto, né? Planície. Planícies, gente, elas são formadas a partir do acúmulo de sedimentos. As planícies, elas possuem altitudes relativamente baixas, né? E é uma forma de relevo mais plano. As altitudes nas planícies, elas não é uma altitude considerável. São áreas mais planas, em baixas altitudes, formadas pela deposição ou acúmulo de sedimentos. Lembra que eu falei para vocês que lá no planalto ele sofre processo erosivo, ele sofre processo de desgaste? Então, este material que é desgastado nos planaltos, eles são depositados, são acumulados nas planícies. Trouxe aqui um exemplo de uma planície, estão vendo? É um relevo plano, né, com poucas ondulações. Número 3. Diferencie planície fluvial de planície costeira. A planície fluvial é aquela de origem a partir da ação dos rios. E a planície costeira é formada a partir da ação da água do mar, né? São as praias, os litorais. 4. Como são formadas as falésias? Onde podem ser encontradas? As falésias, elas estão presentes praticamente em todos os litorais, né? São aqueles paredões rochosos. Elas são formadas a partir da ação do vento e da água do mar. Essas falésias, gente, elas podem existir tanto em atividade, né? Sendo esculpidas ainda pela água do mar, ou podem ser consideradas aquelas falésias mortas, aquelas falésias que já tiveram contato com a água do oceano. São paredões íngremes encontrados nos litorais, formados pela ação dos ventos e da água dos mares. Número 5. Como se formam as montanhas? O que diferencia as montanhas dos planaltos? Bom, as montanhas, elas se formam através do choque de placas tectônicas, né, que são grandes blocos rochosos, e esses blocos, ao se encontrarem, um vai pressionando o outro, né, os dois vão se empurrando e vão formando o enrugamento da rocha. É um processo extremamente lento
e deste enrugamento dá origem às montanhas, e por meio também das erupções vulcânicas. As montanhas elas são superfícies elevadas que se destacam no relevo, possuem as maiores altitudes do planeta, tá? Quando agrupadas na mesma região, formam uma cordilheira. Então, a cordilheira é o agrupamento de montanhas, é um conjunto de montanhas. As montanhas são formações mais recentes, enquanto os planaltos são formações mais antigas, originados de processos erosivos. Quando eu digo formações mais recentes, gente, é de milhões de anos, 65 milhões de anos, tá? As cadeias montanhosas, elas começaram a se formar há aproximadamente 200 milhões de anos. Os planaltos já são formações mais antigas, são formações que já sofreram desgaste, já sofreram com processos erosivos. Agora a correção do livro. Página 109, 110, 112, 114 e 115. Estou aguardando a foto de vocês do número 2 da página 102, tá bem? Página 109 e 110. Número 1. Observe as paisagens. São essas paisagens, o que a gente observa nessas paisagens? São os elementos naturais que as compõem, né? Relevo, solo, hidrografia, tem a vegetação, também a atmosfera, né? E a gente observa a diferença das formas de relevo, a variação na altitude, né? E as formas também. Letra A. Que elementos naturais fazem parte das paisagens? Rios, né? A hidrografia, vegetação, as formas variadas da superfície, são essas diferenças de altitude, os solos, as rochas. Letra B. Qual a principal diferença observada na superfície terrestre dessas paisagens? Os terrenos das paisagens são irregulares e têm formas diferentes, planos, ondulados ou inclinados. Planos aqui a gente observa nessa imagem do rio Paraguai, em Cáceres, no Mato Grosso. Ondulados, né, a gente observa aqui dunas em Genipabu, né, no Rio Grande do Norte, o relevo de Coxilhas, e tem aqui mais inclinado, com uma altitude maior, né, a Pedra do Forno em Gonçalves, Minas Gerais. Letra C. Em que paisagem a superfície ela é mais plana? No Rio Paraguai, que é uma planície, né, gente? É uma planície fluvial, inclusive. Na imagem que representa o Rio Paraguai. Letra D. Em que paisagem a superfície é mais irregular? Na paisagem que representa a Pedra do Forno, aqui em Gonçalves, em Minas Gerais. Número 2. Qual o sentido do título? Conhecendo a natureza do Brasil. Que será estudado a paisagem natural do Brasil, né, gente? São os elementos que compõem a paisagem, os elementos naturais que compõem a paisagem. Relevo, hidrografia, atmosfera, né, que nós vamos ver a diferença entre tempo e clima. Página 112. Como é o relevo onde você mora? Bom, o relevo aqui no estado de Minas Gerais, ele é um relevo mais planáltico, né? Um relevo planáltico, com destaque para as serras, né? Que são os mares de morros, ou aquele relevo mais ondulado. Número 2. Faça um desenho representando esse relevo. É este desenho que vocês precisam enviar, tá? Número 3. Para você, o relevo de uma região pode influenciar no modo de vida das pessoas? Por quê? É na opinião de vocês, tá bem? Mas para responder a essa pergunta, precisa lembrar das formas de relevo. Precisa lembrar também que o relevo ele vai condicionar a ocupação humana. O ser humano vai procurar construir suas moradias em regiões mais planas, em regiões de vales, né? Onde o desenvolvimento das atividades humanas será mais fácil, será facilitado, né? Imaginem, por exemplo, no topo de uma serra.
a construção de indústrias, a construção de casas, vai ficar bem mais difícil. Não é que seja impossível, porém será mais dificultoso, né? Página 114 a 115. Número 1. Escreva quais são as formas de relevo representadas nas seguintes imagens. São essas 3 imagens. Nós temos aqui São Martinho da Serra, no Rio Grande do Sul. Aqui, por ser Rio Grande do Sul, a gente já imagina, né, que é uma região mais plana, né, de planície. Mucugê, na Bahia, a gente observa um relevo planáltico, a formação de chapadas, não é verdade? Aqui ao fundo, estão vendo? E aqui nós temos uma depressão também, uma pequena depressão. E São Roque de Minas, nós observamos aqui um relevo mais ondulado, formando aqui ao fundo as serras, né? Os mares de morro. Então, aqui São Martinho é uma planície, Mucugê, na Bahia, planalto, e São Roque de Minas, serras. Número 2. Por que podemos afirmar que as planícies são formas em construção? As planícies, elas estão constantemente recebendo sedimentos. Elas são formadas a partir da deposição de sedimentos, principalmente das regiões de maiores altitudes, montanhas, planaltos. Então, as planícies, elas estão em constante construção. Qual a diferença entre chapadas e as serras? As chapadas são planaltos com topos mais aplanados, né? Já as serras normalmente têm o topo mais arredondado. Como nós vimos na imagem anterior, as chapadas são uma forma de planalto e o topo das chapadas são mais planos. As serras é um topo mais arredondado. Número 4. Como podemos diferenciar uma depressão relativa de uma depressão absoluta? A depressão relativa, pessoal, é aquela que está localizada acima do nível do mar. O entorno dessa forma de relevo é mais alto. Já a depressão absoluta, ela fica abaixo do nível do mar, como nós já vimos. Um exemplo, né, bem famoso é o Mar Morto. Número 5. Observando o mapa de relevo do Brasil, quais são as formas de relevo predominantes? Este aqui é o mapa de relevo do Brasil. Como nós vimos, o relevo brasileiro é um relevo mais antigo, que já sofreu com intensos processos erosivos. Nós temos aqui os planaltos, planícies e depressões. Na forma de relevo do Brasil, pessoal, vai predominar os planaltos, são essas partes brancas, e as depressões, são essas partes em cinza. Nas planícies, nós vamos ter como principais planícies a planície do Amazonas, né, que corta todo o norte do território brasileiro e deságua no Oceano Atlântico. E nós vamos ter também a planície do Pantanal, que inclusive, como nós estamos vendo, né, a região do Pantanal, a região da Amazônia, estão sofrendo com as queimadas. E nós temos também a planície litorânea, ou a planície costeira, de origem, né, formada a partir da ação da água do mar. Essas planícies aqui, dentro do território brasileiro, planície do Amazonas e planície do Pantanal, são planícies originadas a partir da ação dos rios, então são planícies fluviais. Os planaltos são as regiões onde possuem as maiores altitudes, né? E são as regiões onde sofrem os processos erosivos. Então, são os planaltos e as depressões. Tem uma pergunta complementar, perguntando, pessoal, que tipo de relevo é predominante no estado de vocês, na região onde vocês moram. De acordo com o mapa, o tipo de relevo predominante aqui em Minas Gerais, como nós já vimos, são as formas, o relevo planáltico, são as serras, né, os mares de morro. Na próxima aula, nós vamos estudar, gente, sobre os agentes, né, que interferem nas características do relevo. Eles são chamados de agentes internos e de agentes externos.
Os agentes internos são o tectonismo, o vulcanismo. Os externos, nós vamos ver que é a ação da água da chuva, a ação da água dos rios, a ação dos ventos, a ação das geleiras também, que vão impactar para esculpir essas formas de relevo, na transformação dessas formas de relevo também. Como nós vimos também, né, o ser humano vai impactar nas formas de relevo, adequando o espaço, se apropriando do espaço para desenvolver as suas atividades. Vou finalizar por aqui, então. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.